Está valendo no blá 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 em todas as redes do X. Começou no blá blá blá, a gente todo perdido aqui hoje, em todas as redes do Metrópolis, no horário especial da Copa. 21 horas! É, horário de Copa ainda. Estamos agora no X, no YouTube, no Spotify e também na Smart TV da LG. E hoje é dia de bolsonarismo, hoje é dia de Pix, hoje é dia de Tariflávio, o assunto da semana. Tá rendendo. E tá perdendo eleitor também, o bolsonarismo e o Flávio com essa história. Ele tá tentando se descolar, mas não dá, né? A gente olha para ele e a gente só pensa em tarifas agora. A gente olha para o Flávio e pensa em quê? Na taxação. A culpa é dele, é o que dizem as pesquisas, é o que diz a lógica, os fatos. Mas será que ele se afasta dessa? Tá pior do que a história da Michelle, a enteada, a madrasta que briga com os enteados. O que você está achando do Tariflávio? Ele vai se descolar ou não vai, Ricardo Noblar? Primeiro, eu queria registrar que você não teve a delicadeza de fazer, que participará do Não, nosso mas eu falei, programa né? hoje e do programa todo, não, você não falou. Mas O eu ia falar jornalista primeiro uma Bob abertura para gente. Fernandes, Mas Bob Fernandes, olha quem está aliás, aqui com a gente. de quem você não é enteado, é filho adotivo, entendeu? Não Eu é sou enteado, você irmão, é filho, filho adotivo, filho sobrinho, eu sou adotivo. do meu querido Bob Fernandes, É que hoje está com a gente que me aqui para inspirou a ser conversar. jornalista além de você, viu? Sim, A mas aí culpa a é culpa dele. maior foi dele, Eu não sei. não foi Pode minha. Mas ser. enfim, Bob, seja bem-vindo a este programa que você já participou dele de outras vezes. Mas só que dessa vez você não vai ser o entrevistado, você vai ser É. comentarista, tanto quanto qualquer um de nós, sobre os temas aí que a gente vai propor ao longo do dia e que você, como sempre, está antenado com todos eles. Mas eu vi, antes de entrar nessa questão do Flávio, eu vi hoje uma frase lá no X, até do Marco Antônio Miguel, que também trabalha com a gente, só que esse trabalha por trás das câmeras, um colaborador muito importante desse blog, que ele escreveu o seguinte: o bolsonarismo pensa assim. Se Trump der um tapa na cara, agradeça e faça um pix. É porque é inacreditável, rapaz. Os bolsonaristas estão calados. Eles sabem que eles não podem elogiar o tarifaço. Porque, pô, você está claramente jogando ali a favor de interesses estrangeiros, no caso dos Estados Unidos, mas Eles poderia ser fizeram isso no de passado, outro né? Aí país. aprenderam com o erro, pelo menos. Aprenderam com isso. Agora, o Flávio não condenar, estamos 48 horas depois do anúncio oficial de que os produtos brasileiros de exportação serão taxados a partir da próxima semana em 25%. Isso vai criar problemas, isso vai dar prejuízo para a nossa economia, para tudo. E silêncio absoluto dos bolsonaristas. E quando o Flávio fala, no caso, falou ontem, porque eu não conheço outra fala dele por enquanto, foi para comprar o discurso do Trump. Não, olha, tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha aí, isso é porque Lula está interessado no tarifaço. Ele é a favor do tarifaço. Ele pode Ele não não dizer, mas ele é a negociou favor. tudo que ele Bob, fez. você que já viu tanta coisa na vida, um pouco menos do que eu, só por causa da nossa diferença de idade. Como é que você está vendo isso neste momento? Tarifa a caminho também, né? Porque que ele vai taxar mais 60 países, cerca de 60 países, com mais 12,5. Então tem mais isso ainda para chegar, né? Quer dizer, não é só 25% no nosso caso. Não, tem mais o 20, tem o 12,5 que é para 60 países, cerca de 60 países. Tá, E a tá gente para está chegar, lá, no tá meio lá. desses A 60. outra coisa é o Aham. seguinte: na rodada anterior, que é a terceira rodada de anúncios de tarifa, ele se deu mal, o Flávio. Precisa ver como essa notícia vai desembarcar. Se esse silêncio dele e atribuição nas redes ao Lula, que efeito isso vai ter? Isso vai ter que ser medido em pesquisa. Isso não está dado ainda. O que está É dado até verdade. agora, Guga, era o que vinha até então.
Isso, sabe por que isso funciona de alguma forma? Nós, os jornalistas, temos muito a ver com isso, sabe por quê, Noblar? Essa coisa Aham. do dois-ladismo, É, do, vamos ouvir o Flávio. Ouvir o quê, cara pálida? O artigo 3º, seção 3 da Constituição Original dos Estados Unidos, que ainda vigora, diz o seguinte: duas testemunhas ou confissão aberta em plenário levariam o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, se fossem cidadãos norte-americanos, ou à prisão perpétua ou à pena de morte. Por muito menos do que isso, o Assange e o Snowden tiveram um que se exilar na Rússia e o outro ficou 5 anos detido na casa lá em Londres, na Embaixada do Equador. Por quê? Porque revelaram segredos de espionagem dos Estados Unidos mundo afora. Imagine se eles estivessem traindo o país, cara. Isso é um ato de traição. E fica todo manchete, mas que manchete, cara? Dá a manchete, que é o fato, você não briga com o fato, mas depois você diz: olha, o que esse cara está fazendo é inaceitável. Mas fica todo mundo brincando, por quê? Todo mundo não. Os de sempre brincando, porque não é possível dizer: ó. Aliás, o Merval disse, Merval Pereira disse: isso aí que ele está fazendo é trair o país. Isso aí está jogando contra o Brasil. Ele está jogando contra o Brasil. Então, depois de noticiar, toda a imprensa deveria estar dizendo isso. Isso é um ato de traição ao país, cara. E E é fica essa bizarro historinha que. de ouvir o quê? E, Ouvir o Bob, é quê? bizarro que É que nem o parte essa Valdemar. O traição. Valdemar, o Valdemar recebe ou pilota 119 milhões em emendas e depois não, eu apenas sugeri. Ele sugeriu para quem? O sujeito que guardou 400 e não sei quantos mil em casa e disse que esqueceu de botar no banco. E sabe, e ficam perguntando essas coisas e vem dizer: meu amigo, o líder que você está dizendo é o cara que guardou 400 e tantos mil reais em casa e esqueceu quatrocentos de e botar no setenta banco. mil. Você quer que a gente acredite que esse líder vai ouvir a sua opinião e vai atender ou não? É isso, é tudo um faz de conta. Esse faz de conta é um problema. É isso É, que ainda mantém esse cara onde está ainda, gente. E aí entra a Michelle na jogada, porque aí é o seguinte: vai que o cara desaba, precisamos ter um candidato reserva, porque esse é o jogo sendo jogado. claro. Esse é o jogo sendo jogado. Vai que ele desaba completamente, temos que ter um outro recurso. E fica todo mundo nesse faz de conta, cara. Dá preguiça às vezes, sabia? e, Não, e e- outra e- coisa, e isso é uma coisa, e a gente que trabalhou junto muitas vezes e já conversa sobre isso há muito tempo, a gente converge nessa direção. E vem cá, você tem que apurar as informações, eu estou falando agora como, quer dizer, o jornalista, me dirigindo ao jornalista. Você tem que apurar as informações e não voltar com essa história de, bom, mas segundo um lado é assim, bom, É, mas segundo o outro lado é assim. Não é? Você está transferindo para o pobre do leitor a sua ou desinformação ou a sua preguiça de apurar de fato o que é que aconteceu. o Então medo fica muito mesmo. fácil, fica, ou medo, ou receio, ou pressão, ou o que mas seja. aí, Aí aí tem fica um, fácil. Esse tipo aí de tem um jornalismo é problema, muito sabe? fácil, Sabe né? qual é o problema aí, Noblar? É o É. vício de quando a imprensa que importava era a imprensa brasileira e você tinha que sempre ouvir o patrãozinho, sabe? Não é que Aham, você tinha. aham, Quem joga esse jogo ficava atento à opinião do patrãozinho. Só que isso já uhum. passou. O patrãozinho não manda mais. Quem manda é o patrãozão de fora. São as big techs, os cinco, que, aliás, vão tomar conta do jogo, Noblar. Tem uma coisa muito séria acontecendo. A Copa do Mundo, eu li um artigo muito interessante do Bernard Johansson, acho, e Tainá Aguiar, na carta, contando que, não, porque a Globo perdeu para o Casimiro. Não perdeu para Casimiro nenhum, perdeu para o Google. O Google já comprou Eurocopa 28, Jogos Olímpicos, Premier League, todos os torneios europeus, Olimpíadas, tudo. E toda a publicidade de massa, evidentemente, irá para isso. E o tráfego irá para isso. Todo o tráfego da Copa do Mundo está sendo jogado para isso. E assim será. Então, você, quando começar a transmitir debate eleitoral via Google, via YouTube, lembremos o seguinte: a sede dessas plataformas não é no Brasil. Então, gente, a Globo, ou a Band, quando eles transmitem o debate, eles estão sujeitos a toda a lei brasileira que rege televisão e radiodifusão. Esses grupos não estão sujeitos a lei nenhuma. Eles são fora, eles estão fora. Eles vão.
controlar o jogo a partir de fora. Então é isso que está acontecendo. Então, mas os caras estão no velho vício ainda de que não, nós vamos controlar aqui o noticiário. Não vão controlar coisa nenhuma. Quem vai entrar no jogo é a Palantir, etc, etc, que trabalha com trilhões de dados. Isso é o Agora velho vem mundo cá, ainda. a gente vai voltar à Copa desse programa e, aliás, até se aproveitando do fato de que o Bob não só entende bastante de futebol, como cobriu muitas Copas do Mundo, muitas. Eu tive o privilégio de encontrá-lo em algumas dessas Copas e tudo. É, mas, voltando à questão do tarifar só, isso vai prejudicar quem? Vai prejudicar mais Lula ou mais o Flávio Bolsonaro, Bob e Guga? Depende muito das manchetes. Se as manchetes ficaram nesse dois ladismo, isso pode acabar virando para um lado ou para o outro. Da primeira leva até agora, que como é que isso começa? Primeiro, Tarcísio, a direita toda no Congresso, o Guga cobriu aqueles paspalhos lá com a bandeira dos Estados Unidos, eles embarcaram no América Grande novamente. Tarcísio embarcou, o Caiado foi visitar Netanyahu junto com o Tarcísio, etc. Tomaram uma paulada logo em seguida. E é inacreditável no caso do Tarcísio, porque isso estava, a tarifa estava anunciada desde o início do governo. Então é inacreditável que a falta de percepção política, ali ele afundou a provável candidatura dele à presidência da República. Mas não importa, teve aquela primeira. Depois teve a segunda, que foi essa de agora há pouco, né? Agora, essa de agora, como é que os editoriais vão tratar? Como é que o Jornal Nacional, que ontem deu ouvidos a todo mundo dando porrada no governo, como é que os caras não tomam posição, não digam, meus amigos, o seguinte, a gente odeia o Lula, tá, 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 tá. Agora, isso aqui é inaceitável. É inaceitável alguém peça para tarifar o próprio país, gente. Isso é E eles colocam na inaceitável. mesma balança, Bob. Eles colocam, Claro. por exemplo, eles falam, até falam, o Flávio Bolsonaro foi lá e, de certa maneira, atraiu, incitou. Mas o Lula usa de palco. Eles querem vender os dois discursos, igual quando eles tentavam colocar Bolsonaro à extrema-direita e Lula à extrema-esquerda, tentando colocar na mesma Olha, balança, que era uma fake news. Dessa vez, ele quer usar de palco. O Lula não quis usar de palco, o Lula fez de tudo para negociar o tarifaço para que não viesse. O Lula construiu as pontes que o bolsonarismo tinha dinamitado entre o governo brasileiro e os Estados Unidos. Foi super elogiado pelo Trump. O Lula fez o trabalho para que não tivesse o tarifaço. Mas mesmo assim, eles dão esse espaço igual para quem tanto coloca o Lula como o cara do palco, como para quem diz que o Flávio atraiu. E o Zema, por exemplo, que é candidato a presidente, faz esse discurso. O Caiado também. O Lula usa de pau que o bolsonarismo atraiu. E não é verdade. O bolsonarismo atraiu e o Lula fez de tudo para que não viesse o tarifaço. Não dá para fingir que o Lula jogou para que viesse. Isso é o que, na minha opinião, a imprensa deveria esclarecer. Não teve o Lula atraindo o tarifaço. Isso não é verdade. na menos grave das hipóteses, os caras ficam no muro. Na menos grave das hipóteses, na outra, estão jogando com os dois para ver que de repente quem ganha, entendeu? Mas isso não dá, cara. Numa questão dessa gravidade, não dá. Agora, o jogo é mais pesado do que isso, e não é o fato do Lula armar ponte ou não ponte, cara. Isso é o jogo do Trump mundo afora. Os Estados Unidos, que já não têm como manter a hegemonia da forma que mantinham até então, eles estão queimando as pontes. Não é no Brasil, é com o mundo todo. Então, faça o Lula o que fizer, o que não fizer, o jogo deles é esse, cara. E será esse, o jogo deles será esse. Facilitado quando um país, inacreditavelmente, tem uma porção do eleitorado e da sua elite financeira e econômica que aceita isso. O presidente da Fiesp, que é coisa. A Fiesp vigou, sabe o quê? Um acampamento da extrema-direita, quando eles vão fazer comício, e uma placa na parede, que já teve posições importantes em outros tempos. A Fiesp engolir isso, a Federação das Indústrias do Brasil, engolir, aceitando e acatando. É isso. Então, isso facilita o jogo dele. Se houvesse em torno. Não esquece esquerda, direita, centro, meio fundo. Se houvesse o um mínimo de consenso sobre um país não ser agredido, haveria mais dificuldade para o Trump impor. Agora, com o Marco Rubio jogando com o candidato e querendo impor mais um candidato e mais uma vitória na América Latina, e gente aceitando isso, aí.
Não, Difícil, né? agora eles apostam também muito na falta de memória coletiva ou do desligamento de grande parcela da população das grandes questões. É até natural, as Mas por pessoas que têm a que falta de trabalhar muito. memória? A pergunta é o seguinte: por que a falta de memória? Quem cria a memória ou não cria a memória? Claro, claro, concordo com Claro, você, mas o que eu queria, ao dizer isso, era introduzir o que eu ia dizer em seguida, que era o seguinte: veja, estávamos nós postos em relativo sossego no ano passado, em 2025, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva recebe uma carta, não pelos, não pelos canais oficiais de diplomacia, nem de coisa nenhuma, uma carta aberta do senhor Donald Trump, que ele mandou para o Lula, mas que antes publicou nas redes sociais. Então, o Lula foi surpreendido por uma carta onde o Trump dizia o seguinte, basicamente, em resumo, dizia o seguinte: olha, parem imediatamente com esse julgamento aí, com o que estão fazendo aí com Bolsonaro e os demais golpistas de janeiro de 2023. Claro que ele não se referia a ninguém como golpista. Parem imediatamente com isso é uma caça às bruxas, não sei o quê, papapá. E, em seguida, não sei se nessa mesma carta, enfim, no gesto seguinte dele, foi o de taxar os produtos brasileiros em 50%. Esse tarifaço do ano passado foi derrubado depois pela própria justiça americana, por exagerado, por defeituoso, pelo que foi, pela razão que foi. Então, e Trump fez isso o quê? Em completa conexão com os Bolsonaros, com os Bolsonaros. O pai ainda aqui, que estava sendo julgado, o filho, que já estava lá nos Estados Unidos para defender o pai, o Eduardo, e foi nessa conexão que o Trump fez isso. Então, mas se esquece isso, entendeu? Isso fica uma coisa distante, as pessoas já não se lembram mais direito disso. Então, como é que o Lula ia suplicar por um tarifaço? Ou agir para que viesse um tarifaço, se foi o Trump que começou esse negócio em Mas Noblar, conexão, volto a repetir, com os Bolsonaros. Diga, Essa falta de memória é criada eu pelo sei, bombardeio incessante. Por exemplo, aquilo que o Steve Bannon diz: é preciso minar o terreno do vizinho todos os dias. Por exemplo, ontem ao anunciar o tarifaço, deveriam ao mesmo tempo dizer: ontem o presidente dos Estados Unidos ameaçou ou anunciou, mesmo que no dia seguinte ele esqueça, mudar o sistema eleitoral dos Estados Unidos para a eleição do fim do ano. Ou seja, ele está claro. ameaçando, anunciando um golpe de Estado interno, que na verdade é isso que ele anunciou. Se você, ao mesmo tempo em que anuncia o golpe, o tarifaço, ele diz: olha, esse mesmo cara hoje disse isso, 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 isso. Mas não, quando você fatia a coisa e trata como isso é diferente daquilo, é tudo a mesma coisa. Você chamaria de como é as bolas todas da mesma árvore de Natal. Mas é isso. É isso, é a mesma, é uma árvore de Natal com essas bolas todas. Se isso é dito com todas as letras, as pessoas compreendem. Agora, se a cada dia você vomita 200 notícias, não há memória. Nem mesmo o jornalista, nem mesmo nós, temos a É, capacidade de reter e de é refletir verdade. sobre esse bombardeio incessante, cara. Isso É é parte do verdade. jogo. É parte do jogo também, O claro. E também tem bombardeio é parte do jogo. Por exemplo, claro. Por exemplo, o morto de hoje, a partir do momento em que não estiver dando mais Ibope, você tem que procurar um morto novo, porque já não deu mais. A manchete, o caso Master. Por exemplo, o picareta, que é essa a palavra, do Flávio Bolsonaro, tomou 61 milhões. E não é que tem que ser investigado, como no caso do fulano, do ciclano, do Beltrano. Ele confessa que tomou, com as razões dele, mas ele confessou que tomou. E aí? Cadê o assunto? Foi. O Roberto Campos é o presidente do Nubank, o CEO do Nubank, e está pontificando lá, escrevendo seus artigos no jornal todo dia. Amigo, com quem começou essa confusão? Com quem confessou o Digimais? Com o Roberto Campos Neto. Cadê o Roberto Campos Neto nas manchetes? Não existe. E como é que é não, no possível não caso, existir? E Só, por que só, que só anunciar ninguém... aqui, ó,
Guga, você que sai catando aqueles peças lá no Congresso para deleite da multidão, por que tu não cata o Roberto Campos Neto em alguma porta dessa? Falou, ô Vou cidadão, atrás, é, vou como é pegar. que é? Por que que você... E mais, por que que em maio de 2022, na sua casa em Porto Feliz, lá estavam Bolsonaro, o general Braga Neto e Matheus e não sei o que lá, qual é o nome cantando uma Na, música, Tira da Cabeça da Serpente, o hino que o Bolsonaro usaria na campanha. na casa de quem? Do Na Guga? casa do Roberto Campos Neto, que era Ah, o sim, presidente sim, do sim. Banco Central autônomo. O lançamento da música a música é o Capitão do Povo, que vai vencer de novo. Foi lançada na casa dele, tem vídeo. Primeiro, por Só que não. que a imprensa não exibe esse vídeo? Não, isso é importante, Bob. Eu vou atrás. Bob me Eu deu já botei no uma Mas canal missão peraí, 200 importante. vezes. olha aí o Só anunciar intervalo, Guga. propaganda. Propaganda para quem está vendo o comercialzinho aí, para vocês que estão na Smart TV da LG, logo mais voltaremos e seguimos nas outras redes. Mas O, é uma boa o, pauta, Bob. peraí, gente, vamos botar ordem aqui nesse Esse debate, puleiro. nessa conversa. O Alice, Vamos ver o solta o vídeo aí do vídeo. governo. Do É, era governo. isso, era isso. O Alice, solta aí o vídeo do Lula hoje, Lula, hoje falando.